Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma quinta-feira estamos juntos no nosso louvor e palavra e, claro, acompanhando o nosso querido pastor. Tudo bem, pastor? Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos. Estamos iniciando mais esse louvor e palavra. Vamos adorar, vamos meditar na palavra, sempre pensando, o que Deus quer falar, como eu aplico essa palavra no meu coração hoje. Começando esse louvor e palavra, já faça agora, já deixa lá aquela curtida que a gente sempre comenta no final do louvor e palavra. Vamos participar, vamos ser ativos aí no chat, vamos realmente ter um momento de comunhão nessa quinta-feira à noite. E iniciando o louvor e palavra desta noite, vamos orar a Deus, vamos preparar o nosso coração e pedir a Deus que Ele derrame da sua graça sobre nós, sua misericórdia, mas pedir também que o Santo Espírito abra nosso coração e os nossos ouvidos para entender qual é a boa e perfeita vontade dEle para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Deus Santo, obrigado. Estamos na sua casa, na sua presença, Pai. Estamos juntos, ó Pai, adorando o seu santo nome, ó Pai. Sua igreja é uma igreja espiritual, por isso nos reunimos, Senhor, mesmo cada um do seu local, estamos todos no mesmo espírito te louvando, ó Pai. Somos, Senhor, todos seus servos, estamos firmados, Senhor, juntos a Jesus, o nosso Salvador, ó Pai. Fazemos parte dessa mesma família em Cristo, ó Pai. Por isso pedimos que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Não importa, Senhor, do local físico onde nós estamos, Senhor. Estamos todos juntos na sua presença, ó Pai. Por isso, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E fale também conosco por meio da sua maravilhosa palavra. Que possamos, Senhor, ter o nosso coração amolecido ao ouvir da sua maravilhosa graça, Senhor, e que possamos aplicá-la, colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Oramos em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar louvando, acatando aqui o pedido da nossa irmã Gabi. Como descrever? Este louvor é muito bonito, né, irmãos? Como descrever, como explicar? Não dá. O amor que vai de leste a oeste, norte e sul, que envolve a nossa vida e que nunca vai terminar. Graças a Deus por isso. Amém. Gente comigo. Com gratidão. O amor que vai de
falar sobre alguém. Que tema estranho, interessante. Mas a verdade é que hoje nós vamos falar sobre algo que acomete muito a nossa vida, muitas vezes acomete a igreja, que é justamente o pecado da fofoca. E Deus fala muito sobre isso. Deus fala. Um meio muito fácil de nós pecarmos contra Deus é por meio da boca e das palavras. Mentir, dar falso testemunho, blasfemar, ou como diz a palavra, né? Falar palavras obscenas ou palavras de maldição, causar contendas, jurar falsamente, caluniar ou difamar, enfim. Existe uma listagem de pecados que é possível cometer por meio das nossas palavras, por meio da nossa boca. Essa mesma boca, né, pastor, que Deus nos deu, criou em nós para nós adorarmos, para nós bendizermos, para nós edificarmos e sermos uma bênção. Tanto que hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Salmo 19,14, em que o salmista ele deseja de coração que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Muitas vezes nós queremos entender como agradar a Deus, o que não agrada a Deus na nossa vida. Que tal nós começarmos com as nossas palavras? Que tal nós começarmos com a nossa boca, a forma como nós falamos? Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre o pecado da difamação, o pecado da fofoca. Pastor, eu sempre ouvia dos pastores antigos que se tem uma coisa que acaba assim, eu não digo derrubar a igreja, porque a igreja do Senhor ninguém derruba, mas que acaba atrapalhando muito a obra do Senhor e também a igreja, é a fofoca na igreja. Porque a fofoca tira a comunhão dos irmãos, quebra a união, quebra a relação de confiança, quebra o amor e acaba destruindo, e o diabo tem usado muito como uma ferramenta, né? Porque funciona, né, pastor? Muitas vezes funciona e os irmãos ficam ali todos alvoroçados por causa de uma fofoca. O que o pastor acha? Eu vou até trazer um exemplo numa outra igreja. Um visitante, caso real, tá, irmãos? Não é inventando, não é caso real. Um visitante foi visitar uma igreja, né? Ele foi convidado, sabe? Convida seu irmão, igual nós fazemos. E esse visitante foi lá, tá bom. Ele não gostava muito de crente, não gostava muito de igreja. Aí, como a maioria dos visitantes e como a maioria dos nossos irmãos, quando ele chegou, ele ficou lá no fundo, né? Porque os irmãos têm medo, né, de chegar perto na frente, né? O visitante a gente até entende. Ele sentou lá no último banco da igreja e ele estava esperando começar o culto. Esse visitante é uma pessoa esclarecida, uma pessoa, né, com um certo nível de formação. E ele começou ali, né, reparar, olhar para o lado, e tinha duas senhoras na frente dele. Duas senhoras assim na frente, irmãs lá da igreja de muito tempo. Essas duas irmãs sentaram antes do culto e começaram a fazer o quê? Começaram a falar mal de um terceiro. De um irmão. De um irmão, um terceiro irmão da própria igreja. E aí o visitante estava lá no banco, né? Ele ouviu tudo aquilo, participou do culto. Aí no final do culto aquela pergunta, o que você achou? Olha a resposta dele. Você vem até aqui à igreja para falar mal dos outros? Eu não preciso fazer isso, eu não preciso vir na igreja para fazer isso. Eu posso fazer isso da minha casa. Da minha casa. E na verdade eu nem faço isso porque eu não acho que isso é bom, para que isso é agradável. Imagina o tapa na cara que levamos um mau testemunho, né? De um visitante, irmãos. Olha que terrível, né? Então, além do que isso causa dentro da própria comunhão, né, entre os irmãos, a própria comunhão, né, começa a criar aqueles partidos dentro da igreja, né, aquelas rixas, assim, eu sou de A, sou de B, igual acontecia, né? Eu sou de Paulo, né? Sou de Apolo. Não mudou nada. Eu sou desse, eu sou daquele. E aí Paulo, né, fala, não, somos de Jesus, irmãos. Então, além de criar o próprio racha dentro da igreja, nós ainda damos um tremendo mau testemunho para aqueles que nos visitam. E tem um ponto que eu acho que é o pior de todos, que a palavra fala, e talvez até a missionária cite, né? O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós estamos só falando besteira do nosso irmão, estamos só, né, proferindo palavras que não edificam, né,
estamos falando algo que desagrada, é porque o nosso coração está cheio de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Não está cheio do Santo Espírito de Deus, infelizmente. Exatamente. Irmãos, é um tipo de pecado, o assunto, que a gente não dá muita atenção. A gente fica muito preocupado com pecados, assim, humanamente falando, terríveis ou grandes, mas a Bíblia trata da mesma forma, com rigor, o pecado da palavra, o pecado da palavra maldita, né? O pecado da palavra que destrói, o pecado da palavra que cria contenda na igreja do Senhor e entre os irmãos. Inclusive, recitando aqui o texto que o pastor mencionou, Mateus 15, 18 e 19 fala isso. Quando os discípulos de Jesus começaram a comer sem lavar as mãos, os fariseus criticaram os discípulos, né? Falando, por que os seus discípulos comem assim? Nem lavam as mãos e não guardam a tradição. Eles estão fazendo algo que é impuro. Então Jesus dá essa resposta. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, presta atenção, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18 a 19. E como a ímpia é uma igreja precavida, o Senhor nos ama de uma forma tal, o nosso bom pastor e perfeito pastor Jesus quer nos proteger desse tipo de coisa ruim, né? Que o diabo possa eventualmente usar contra nós. Compartilharemos deste alerta de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, se Deus está nos dando esse alerta nesta noite, é porque a igreja precisa ouvir. Seja para os irmãos que estão pecando por causa do pecado da fofoca, seja aqueles que estão ouvindo fofoca. Então vamos todos prestar muita atenção na palavra de Deus. Traremos aqui tudo em versículos da palavra sobre o perigo deste pecado da fofoca. Até porque ninguém fofoca sozinho, né? Ninguém fofoca sozinho. Tem sempre quem fala e tem sempre quem Isso, ouve. Quem ouve. Então tá aqui. Eu e a missionária estamos aqui trocando essa ideia, né? Estamos conversando. Se ela não tivesse aqui, eu ia estar falando pra parede. Com certeza. Não existe isso, né? Então, nós sempre focamos em quem fala. Que realmente, né? Quem fala é abominável diante de Deus. A Bíblia fala isso, que Deus detesta o fofoqueiro. Imagina, é terrível, né? Mas e quem ouve e não tem um discernimento, não para pensar e também não faz, né, a sua função como cristão? Qual que é a sua função como cristão? Pô, peraí, isso não está certo, né? Pô, irmão, para, isso não edifica. Mas no fundo, gostamos, né? De fofocar junto. Da igreja, né? Sério, irmão? Não acredito. Aquele irmão fez isso. Pecador, né? Pecador, como ele fez isso, Mas, né? pastor, os 3 filtros sobre os quais nós vamos falar nessa noite servem tanto para quem vai falar, então antes de falar, faça esse filtro, como também para quem vai ouvir, também faça esse filtro, porque como a palavra diz, né, você pode até ouvir de tudo, né? Mas retém só o que é bom. Então o que não é bom, descarta, elimina e fica distante, porque isso não vem de Deus. Amém. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Essa noite aqui, acho que metade vai sair do louvor e palavra, né? Porque não vai gostar, vai falar não gostei, em vez de curtir vai colocar não gostei, né? Vai ficar de bico, não faça isso. Fique até o final do louvor e palavra, ouça o que Deus tem para você, o que estamos falando aqui, é a palavra de Deus para a nossa vida. E mais do que nunca, hoje, né, tome posse da verdade, porque isso é verdade, isso é verdadeiro, isso transforma vidas, isso dá bom testemunho, né? Tome posse da verdadeira palavra e livre-se, sabe, de tudo que é mal. Tira do seu coração tudo que é mal para que você comece a falar o que é bom e você que ouve comece a ter discernimento sobre o que você está ouvindo. Amém. Para os fofoqueiros de plantão que falam, essa mensagem é para aquele irmão, é para aquela irmã. Não, essa mensagem é para todos nós. Inclusive para aquele irmão fofoqueiro e para aquela irmã fofoqueira, né? Mas o importante é como o pastor disse, o bom filho de Deus, irmãos, agradece a palavra que recebe. Por mais que ela seja aquela verdade desconfortável, que nos expõe diante de Deus, e de fato a palavra de Deus é o espelho que nos expõe, recebe e fala, nossa, é verdade.
Eu não tenho tomado muito cuidado com a minha língua, com a minha boca. Eu tenho sido muitas vezes pedra de tropeço na vida do irmão por meio do que eu falo. Se arrependa e volte aos caminhos de Deus. Sinta essa palavra como um amor de Deus na sua vida, que há tempo está te corrigindo e te dando um alerta. E para aqueles que estão ouvindo isso, receba, né, de uma forma de bom grado também, fique alerta. Vamos nos unir como aprisco do Senhor e eliminar do nosso meio esse pecado da fofoca. Irmãos, na nossa igreja não pode haver fofoca. Isso não vem de Deus. Não pode haver segregação, panelinha, um irmão falando contra o outro, juntando em grupos. Isso não pode existir na igreja do Senhor. Não é só na IMP, não. Na igreja do Senhor isso não pode existir. Não é porque o pastor não quer, porque alguém não quer, porque a palavra de Deus condena isso. E nós não podemos ser uma igreja condenável aos olhos de Deus. Devemos ser uma igreja agradável aos olhos de Deus. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Vamos louvar mais uma vez agora, porque assim que a gente louvar, nós vamos falar sobre os 3 filtros que vão nos ajudar a dominar esse pecado, a nós não cometermos esse pecado diante de Deus. Nós vamos cantar agora, Diácono Marcelo pediu para nós louvarmos juntos, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe tudo que eu sou, tudo como eu sou. Vamos cantar deste Deus onisciente, a Ele todo som de todos nós. Com alegria. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver.
todo som de todos nós cantem glória. Então vamos falar, pastor, desses 3 filtros que podem nos ajudar, 3 filtros que não foram inventados, mas estão na palavra de Deus, que podem nos ajudar contra o pecado da fofoca, seja para quem fala, seja para quem ouve. Primeiro filtro, pastor, que devemos usar antes de falar sobre alguém é o filtro da verdade. Como assim? O que eu vou dizer sobre alguém é verdade absoluta? Você tem certeza absoluta do que você está afirmando, do que você está dizendo sobre aquela pessoa? O texto de Êxodo 23:1 diz: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Salmo 34:13: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E Salmo 15:2-3, tudo palavra de Deus, ó. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Aqui o Salmo 15, pastor, é uma resposta a uma pergunta que o salmista abre dizendo: quem habitará no seu santuário? Quem vai habitar na presença de Deus? E aí vem a resposta: é aquele que, com foco na mensagem de hoje, não usa a sua língua para difamar, que fala a verdade e que não faz o mal ao seu semelhante, lançando calúnia contra o seu próximo. No conceito jurídico, calúnia é quando você faz uma acusação, você fala sobre alguém algo que não é verdade, algo que é mentira. A Bíblia trata, inclusive, como falso testemunho, né? Como falso testemunho, difamar, trazer uma má fama sobre alguém. Irmãos, o primeiro filtro que se deve fazer quando você vai falar, porque, pastor, nem sempre falar de alguém é fofoca. Às vezes nós precisamos falar sobre alguém para pedir ajuda para este alguém, para edificarmos juntos, para orar pela pessoa ou para dar notícias sobre esse alguém para alguém, né? Então, nem sempre falar sobre alguém é uma fofoca. Para corrigirmos. Para corrigirmos, ou seja, para ter informação importante para ajudar, enfim. Mas quando nós não passamos pelo filtro da verdade, ou seja, nós pressupomos, nós imaginamos, nós ouvimos de um outro alguém aquilo e nós estamos repassando, você não tem a certeza absoluta disso, você não tem a verdade em cima daquilo. Então, por que falar daquilo que não se tem certeza? É aquilo que a gente sempre fala, né? Uma pessoa cortou o dedinho. Depois de tanto repassar essa notícia, lá na frente o cara já está com a mão amputada. As palavras vão sendo distorcidas, chega na outra ponta, que é justamente aquela brincadeira, né, pastor, que as crianças fazem? Do telefone sem fio, que chega lá na outra ponta totalmente diferente da verdade. Então, o primeiro filtro que se tem que fazer: cuidado para não fazer uma declaração falsa contra alguém. Cuidado para não falar aquilo que você não tem a certeza absoluta de que aquilo é verdade. Isso acontece porque nós não temos todas as informações. Então nós começamos a achar pelo que vemos. Sim. E o que vemos sempre vem sob a ótica do nosso coração. Cada um vê o que quer ver. Essa é a verdade. É verdade. Tá? Aquela história do copo cheio, copo vazio, né? Meio cheio, meio vazio. O cara que é otimista, ele vê um copo que tem só metade d'água. Ele fala: nossa, esse copo está meio cheio, né? Que bom. O outro que é pessimista: nossa, esse copo está meio vazio. Porque cada um enxerga com a sua ótica. E nós não podemos enxergar a vida com a nossa ótica. Devemos enxergar a vida da forma que ela é, com todas as informações que ela tem. Por isso, na dúvida, é melhor não falar. Sim. Tá? Primeiro, se alguém mente deliberadamente, aí já é outra questão, né? Porque aí já é filho do diabo. Porque Sim. o pai da mentira é o próprio Jesus fala isso. diabo, certo? Pastor lá já vem na raquetada, né? Já vem Mas é a dois palavra. Não. É a palavra Se de Deus. você mente, ouça bem, vou fazer a Datena que faz aqui, ó, ouça bem, tá? Aqui é verdade. Se você mente deliberadamente, você é filho do diabo. Tá bom? Ponto. Quem fala isso? O próprio Jesus. Tá bom? Então já é outra discussão. Agora, quando você fala algo que não é verdade, né? Até Sem por ter ignorância, certeza. né? Aí você ainda
talvez tenha, né, tempo aí de se arrepender, mas pense, a informação que eu vou trazer, né, exatamente aquilo, eu tenho todas as informações, aí eu monto o meu conceito, né? O copo ele está meio cheio, meio vazio, depende da situação, né? Uma pessoa que não tem nada de água e recebe meio copo de água, para ele aquilo é o dom maior, a dádiva maior. Nossa, esse copo está meio cheio, graças a Deus. Aquela pessoa que está em abundância, né, que para ele pode estar meio vazio. Então, quando essa questão do filtro, 2 aspectos. Sim. A primeira é, se você mente deliberadamente, ó, abre o seu olho, né? Abre o seu olho porque o seu Senhor é outro. Não é o Senhor do louvor e palavra aqui, não. Se você não faz isso deliberadamente, deixa de ser ignorante. Começa a ter todas as informações. O pastor está pegando pesado, é a realidade, porque esse mal é tão forte, ele destrói tanto o meio da igreja. Cansei de ver igrejas sendo divididas por causa disso. Amém. Está sendo divididas. O próprio pastor Abraão, né? A maioria aqui não vai saber, porque é mais antigo. A Imp já foi também vítima de calúnia, né? Como o diabo trabalhou, né? E por que não destruiu a obra? Porque a obra é de Deus. Ela se reergueu, Deus reergueu a obra. Mas vítima de calúnia, da maldade. E aquele na época realmente era filho do diabo, tá? Porque aí foi na maldade mesmo, para destruir. Então, com a própria Imp, com outras diversas igrejas, esse mal foi tomando conta como um câncer, porque é um mal silencioso. Sim. Chega uma hora, a igreja que está, sabe, em comunhão, em força, você vê os irmãos começam a ficar amuados, os irmãos já não querem mais colocar a sua opinião, os irmãos já começam a ficar na defensiva, e aí você não entende o que está acontecendo. Começa a pensar mal uns dos outros. Fica tudo olhando pro lado assim, né? Opa, que esse daqui, que eu vou falar, o que ele vai achar? Não vou falar isso porque o outro vai ter mimizinho, tá? Aí quando você sente que está acontecendo isso, você vai pesquisar, vai cavocar. Tem um fofoqueiro no meio. Câncer no meio tomando conta da igreja, tá? Só que Deus não permite isso no meio da sua santa igreja. Amém. Tá? Então, de novo, é mentira e você faz deliberadamente, seu Senhor é outro, está no lugar errado, tá? Tá fazendo por ignorância? Se arrependa neste momento, quebrando seu coração. Papai, eu não vou falar do que eu não tenho certeza. E a partir de agora, irmãos, nenhum de nós é inocente, porque a palavra de Deus foi entregue. Nenhum de nós é inocente, seja para o pecado da fofoca e também seja para ouvir a fofoca. Então, você ouviu alguma coisa sobre um irmão. Você mesmo não tem a certeza absoluta, você só está se baseando naquilo que o irmão disse. Faz o filtro. Não, isso para mim não interessa. Não interessa, sigo o meu Senhor, sigo a Jesus Cristo, continuo em comunhão com todos os meus irmãos, orando por todos, amando a todos. Isso é o mais importante. Então, faça também este filtro. Não se deixe levar por essa armadilha de Satanás. Amém? E pastor, o segundo filtro, então, vamos ver, os irmãos anotando aí, hein? Filtro da verdade. Daqui a pouco a gente até vai fazer uma perguntinha para ver se vocês lembram dos 3 filtros. E vai deixando amém também. O segundo filtro que devemos fazer antes de falar sobre alguém, ou ouvir também, acatar, é o filtro da bondade. Ou seja, o que eu vou dizer vai ser bom para a pessoa sobre quem vou falar? E também vai ser bom para quem vai ouvir? Porque se não vai ser bom, tanto para aquela pessoa que eu estou sobre quem eu estou falando, nem para quem vai ouvir, não fale. Não peque contra o Senhor e não peque contra o seu irmão. Né? A Bíblia fala isso, ó. O homem perverso provoca dissensão. O que é dissensão? Separação. Irmãos, não há uma fofoca, não há uma calúnia que edifique. Toda fofoca e calúnia faz com que a gente fique longe daquele irmão, desconfie do irmão, fique chateado e com base muitas vezes em mentiras ou nas perspectivas individuais. As pessoas não têm toda a verdade sobre os fatos. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Uma coisa que o pastor sempre fala, né? Nós somos unidos como irmãos de uma forma até mais forte do que irmãos de sangue, porque o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. Que sangue humano de irmãos pode ser mais tinto, mais forte do que o sangue de Jesus Cristo, irmãos? E nós somos unidos por meio desse sangue, então nós somos irmãos em dobro.
Irmãos, porque o nosso próprio Pai Criador é o nosso único Pai. Viemos dele, somos dele. Então o diabo quer fazer de tudo para separar. E ele percebeu que a má língua, a que provoca dissensão, separação, segregação e boatos, afasta bons amigos. Que dirá irmãos, né? Afasta. Eu sempre falo para os irmãos, né? Eu tenho muita gente assim que eu conheço, clientes, alunos, pessoas, colegas do mundo, mas ninguém é da minha tribo. Pessoas que não confessam a Jesus Cristo não são da minha tribo. A minha tribo são vocês, meus irmãos em Cristo. E tudo que vem para nos separar entre nós não vem de Deus, ele vem do lobo. Vem do lobo que quer nos separar para ir abocanhando um a um. Então já faz esse filtro. O que eu estou ouvindo é coisa boa sobre o irmão? Não é, então não vou ouvir. Não vou ouvir, já vou descartar. Falei, irmão, vou parar aqui porque isso não me interessa, é a vida do irmão. E não mude o seu comportamento com relação ao irmão por causa disso. Por causa de uma coisa que você ouviu, um boato que você ouviu. E você que costuma falar mal do seu irmão, refreia a língua. Essa ordem é da palavra de Deus. Refreia a sua língua para que você não fale mal do seu irmão, aquilo que vai prejudicar o seu irmão ou vai prejudicar o seu ouvinte. Provérbios 12:18 ainda fala: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ou seja, palavras de tolo só machucam. Machucam quem ouve, machucam sobre quem está sendo dito. Que aí depois o irmão descobre que aquele irmão estava falando mal dele. Isso só machuca e só traz mágoas no coração. Não edifica de forma alguma. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Ou seja, a palavra de Deus toda reforça que devemos usar a nossa língua para o bem, para a bondade. Então, este é o segundo filtro que nós devemos fazer. O que eu vou dizer vai ser bom para a pessoa, tanto para quem ouve, tanto para quem sobre a qual estou falando. Se não vai ser, irmãos, guarda para você, né? Guarda para você e também esquece isso. Não tem que ficar pensando nisso, porque a vida é do irmão, não é a sua. Como diz a palavra, cada um cuide dos seus próprios negócios. Não fique se intrometendo na vida alheia. Vamos fazer uma enquete? Coloca aqui no chat agora. Agora, quem é fofoqueiro, coloca eu sou. Vai lá, né? Eu vou contar aqui 30 segundos, né? Quem é fofoqueiro, coloca eu sou. Deixa eu ver como que tá aqui. Vamos lá, por favor, aí, coloquem aí, vamos participar. Que fofoqueiro vai se condenar dessa forma? Não, por quê? Porque ninguém se acha fofoqueiro. Pois é. Eu não falo mal de ninguém, né? Então, esse segundo filtro, né, ele é o mais importante. Mesmo você que não acha que você é fofoqueiro, né, o mentiroso, não é mentira, não. Então, faça esse filtro, pelo menos. O que eu estou falando aqui vai edificar outro, de alguma forma? Vai edificar. Ok, tudo bem. Vamos, né, compartilhar. O que eu vou falar aqui não vai edificar? Se não vai edificar, então a gente fica quieto, né? Porque às vezes tem os fofoqueiros e tem os sem noção, entendeu? Tem os sem noção, não dá uma categoria que a Bíblia não traz claramente, né? Eu não me lembro agora, mas é o sem noção. Qual é o sem noção? O cara não faz por mal, faz porque é sem noção. É o texto aqui, que espalha boatos. Não necessariamente tem uma maldade, né? Não tem a maldade, mas é bobo, né? Então ele vai pensar que aquilo não vai edificar. Então, se você não é fofoqueiro, mas você é sem noção, para pensar se isso vai edificar ou não. Né? Nossa, pastor, uma mensagem falando uma linguagem chula. Não, é português claro, para ninguém ter dúvida. Não sei, nossa, a Bíblia trata como tolo. Tolo, pronto, né? Mas ninguém vai falar, quem é tolo? Coloca no chat, né? Vai ficar ninguém. Né? Eu sou tolo, pastor, eu sou fofoqueiro e tolo. Isso aí não vai colocar, não é verdade? Então você para e pensa, não, essa palavra edifica. Até na mensagem, os comentários que o pastor faz aqui, né? Comentário ácido, né? Mas é por quê? É para edificar. Amém. É para edificar, né? Ai, pastor, sua palavra me desanima. Por quê? Você é fofoqueiro? Você é fofoqueiro, não tem que desanimar. Tem que pedir perdão. Né? Sim. A palavra me desanimou agora, porque você é tolo, peça sabedoria a Deus. Você entendeu? Tudo que nós falarmos precisa ser para edificar o nosso próximo. E aí entra esse segundo filtro, se você não consegue controlar o primeiro, né? E pastor, eu reparo que muitos cristãos, inclusive na nossa igreja, né? A gente se preocupa tanto em tantas coisas com relação a Deus, mas não se preocupa com a palavra, não se preocupa com a boca, né?
Tem até irmão que fala assim, Deus mudou meu coração, mas não mudou a minha língua. Né? Não existe isso, irmãos. Vou até antecipar um versículo interessante aqui que fala: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1,26. Você que fala que é crente, que adora o Senhor, com a mesma boca que você adora o Senhor, você fala mal do seu irmão, se arrependa. Porque, inclusive, no dia do juízo, os homens darão conta de cada palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, disse Jesus em Mateus 12, 36 a 37. É tão pecado quanto todos os outros pecados. Começa, irmãos, a trabalhar o domínio próprio da língua. A palavra falar mal de alguém. Os irmãos muitas vezes podem não ter ideia do quanto isso é destrutivo na vida de um irmão. E aí Jesus fala que quem destrói o seu irmão, um pequenino de Jesus, por conta do que anda falando por aí, é melhor que amarre um pescoço uma pedra e se atire no mar. Olha a ira de Deus em cima daquele que causa, que semeia contenda, que semeia fofoca entre a igreja do Senhor. Vamos tomar muito cuidado. É palavra sim de correção. De novo, como eu disse domingo, palavra de correção e bênção para quem recebe e se arrepende. Palavra de juízo para quem não se arrepende, para quem acha que é uma palavra uma cajadada forte, palavra ácida, né? Igreja fria que não tem Deus. Palavra de juízo para você que não se arrepender, porque no dia do juízo final você vai responder por cada língua mal usada aí que você praticou. Todos nós, né? Todos nós. Vamos cantar um louvor agora, antes de falar do terceiro filtro. Então lembra, irmãos, primeiro filtro, da verdade. Você tem certeza absoluta? Segundo, não é assim um filtro ou outro, tem que passar pelos três, tá? Ah, é verdade, tá bom. Mas o que é verdade? Filtro da bondade. Vai ser bom se eu falar isso? Não, não vai ser bom. Então não fala. Já não passou no segundo filtro. Ah, mas vai ser bom. Tá bom, agora vamos pro último filtro, só que antes nós vamos louvar mais um cântico que a Jéssica pediu. Solta o cabo da nau. Agora a Jéssica desenterrou um louvor antigo aí. Olha, solta esse cabo da nau, irmãos. Essa duvidazinha aí. Vamos soltar de uma vez e confiar em Jesus e seguir nesse barco perfeito onde Jesus está. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força doer pelas ondas do mar, o Senhor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau,
encerrar a palavra desta noite. Filtro da necessidade. Então a gente passou pelo filtro da verdade, o filtro da bondade e agora o filtro da necessidade ou finalidade. Por que ou para que eu preciso falar sobre isso? Muitas vezes, né, pastor? Às vezes é até verdade, a gente mesmo viu, né? Ou a gente conhece realmente os fatos, mas quando vai chegar nesse filtro aqui, mas para que eu vou sair falando disso? É relevante? É relevante? Geralmente não é, e não só não é relevante, como é prejudicial. Falar do outro quase sempre é prejudicial, irmãos. A não ser que seja realmente para dar uma notícia, para que todos ajudem, o que é meio raro, né? As pessoas, né, não funcionam dessa forma. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tem até um exemplo. Outro dia, eu tinha acabado de pregar, né? Tinha pregado sobre justamente a questão da palavra, né? Sobre a língua, sobre tomar cuidado de como fala, né? Todo esse cuidado que precisamos ter. Aí no final do culto, um irmão veio me procurar. Né? Tava meio sem graça, pastor, preciso comentar contigo, né? Mas até assim, não quero cair no que a palavra falou hoje, né? Mas ele veio, né, me falar sobre o comportamento, né, de alguns irmãos. O comportamento realmente que era ruim, que não era bom, era um comportamento de escândalo, né? E eu falei, não, você agiu da forma correta, de forma discreta, trouxe para o pastor, isso não é fofoca. O pastor foi lá e tomou como verdade? Não, o pastor comprovou. E o pastor tomou as medidas como correção, porque a função do pastor é corrigir. Sim. Agora, né, se o pastor às vezes não sabe, não chega até o pastor, não tem como corrigir. Isso não é fofoca, né? Isso é para ajudar o irmão, para edificar o irmão. E aí sim, o pastor chamou o irmão e falou, irmão, esse comportamento não é correto, não é bom, né? Ninguém... de forma toda discreta, bem feita, os irmãos entenderam que o comportamento não era ruim, está seguindo toda a vida e tudo segue normalmente. Sim. Os irmãos conseguem ver a diferença do que é a fofoca, do que é falar o que não edifica, de como, do contrário, né, quando é necessário, ninguém vai pegar no microfone, né, e expor alguém. Não, existe a necessidade. E aí, de uma forma inteligente, com sabedoria, aí sim, nós corrigimos, né, o que precisa ser corrigido, porque somos humanos e falhamos às vezes até sem pensar. Inclusive nessa questão, né, da necessidade, né? Muitos irmãos, por exemplo, acontece muita coisa no nosso aprisco, né, pastora? Acontece muita coisa com alguns irmãos que estavam sendo tratados pelo pastor, que estavam sendo orientados e acompanhados. Acontecem coisas. Como o pastor disse no início, a igreja só vê o que acontece, mas ninguém tem a verdade dos fatos. Mas existe a necessidade do pastor pegar o microfone e ficar expondo a vida desse irmão? Jamais. Isso, inclusive, seria antiético, né? Muito além também de ser antibíblico, é antiético. O pastor não pode fazer isso. Então, no final, os irmãos só veem a ponta do iceberg, o que aconteceu, e aí cada um interpreta da sua forma, mas não se sabe exatamente quais são as verdades dos fatos. Mas o pastor não vai expor a verdade dos fatos, porque não vai expor a vida desse irmão. Então, muito cuidado com alguns julgamentos que os irmãos fazem e como espalha isso entre o aprisco, né? Como fica falando por aí, nossa, aí começa a aumentar. Uma coisa que o pastor só chamou para conversar na sala, o pastor foi lá e deu bronca naquele irmão. Você não sabe disso, você não tem certeza disso. E se o pastor corrigiu aquele irmão, também não é um problema seu, é um problema do irmão com Deus. Deus está usando o pastor para ministrar a palavra na vida do irmão. Então, irmãos, no final, o que a gente quer dizer aqui, né? A gente não, em nenhum desses aspectos eu deixei de trazer a palavra. Tá tudo na palavra, irmãos. E a própria Bíblia nos fala que não precisa que ninguém nos condene. Os nossos próprios atos nos condenam. A palavra de Deus é um espelho que nos mostra a verdade. Então, muito cuidado, né? Nós também nos pegamos várias vezes pecando com as palavras, a gente tem que se policiar. Porque Deus não gosta disso, e na presença do Senhor isso não pode acontecer. As 6 coisas que o Senhor odeia. Olha o verbo que forte. Senhor odeia. Muito forte, né? Dizer que o Senhor odeia. O Deus de amor, né? Ele odeia. E 7 coisas que ele detesta. Detestar é pior que odiar. É aquilo que ele não tolera, não suporta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e presta atenção, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia, Deus detesta. Provérbios 6, 16 a 19. Esse alerta é tão importante que a palavra de Deus usa palavras muito claras, termos muito claros. Deus não tolera, Deus não gosta, Deus não suporta aquele que espalha mentiras sobre alguém e que provoca discórdia entre os irmãos. Muito cuidado, irmãos, para que você não caia nesse pecado, seja como ouvinte e principalmente seja como quem espalha fofoca. Vamos eliminar do nosso meio, né? Tem um quadro de um pastor presbiteriano que o nome do quadro é Perguntar Não Ofende, né? E aqui a gente está falando, né, no nosso caso, né, perguntar não ofende, expor o que tem que ser feito não ofende, né? Vamos eliminar esse tema do nosso meio, irmãos, tá? Eliminar, partindo de cada um, né? O que ouve, o que recebe e aquele que muitas vezes até por tolice faz, né? Porque isso definitivamente Deus olha e ele detesta, ele abomina. Tem uma outra versão que diz que Deus abomina. Sim. Tá? Então, nós ficamos preocupados aí, né, nós classificamos os pecados que a Bíblia não classifica. Agora, esse Deus classifica. É abominável. Abominável. Tem um destaque muito grande na palavra, seja Antigo Testamento, Novo Testamento, nos Salmos, onde você for. A Bíblia trata sobre isso. Por quê? Porque o diabo ele veio justamente para destruir a comunhão. Primeiramente, a comunhão entre o homem e Deus. Em segundo, a comunhão entre os próprios irmãos, entre nós, né? Por que esse mundo vive em guerra? Porque é o diabo trabalhando para que todos fiquem em guerra. Esse mundo só não é destruído por causa da graça de Deus, porque Deus controla para que não haja destruição. E como começa a guerra? Pela boca. Ou existe outro motivo? Só pelo pensamento. Né? Ele falou isso, ele pensou aquilo, pronto, aí começam a armar os canhões. Estamos vendo isso agora, Rússia e Ucrânia. Sim. Né? A maior guerra que acontece lá foi a guerra das palavras, e agora desencadeou, né, propriamente dita, as bombas, tá? Isso acontece dentro também da nossa igreja na IMP e na Igreja de Cristo, né? O diabo tentando trabalhar. E a principal forma, né, pastor, que uma pessoa pode ser pedra de tropeço na vida de alguém é por meio da palavra. É por meio da fofoca, da difamação e sabe, de machucar o outro. Porque no fim, irmãos, toda fofoca, toda mentira tem perna curta, né? O outro fica sabendo, os irmãos ficam tristes uns com os outros, ficam decepcionados, desanimados. E a nossa fé, ela anima ou desanima o outro. A forma como nós vivemos, porque somos todos juntos. Não tem como só eu seguir a minha espiritualidade e não ter impacto na vida do outro. Pelo contrário, nós devemos edificar, nós temos um impacto na vida uns dos outros. Então toma muito cuidado com esse pecado, porque mesmo o próprio Jesus condenou de uma forma muito severa. Não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão, porque se você mexer com um dos meus pequeninos, você é muito melhor que você se destrua. Olha, a palavra de Jesus é muito forte, né? Concluindo tudo isso, irmãos, presta bem atenção. Resumindo, 3 filtros: verdade, bondade e necessidade. Não passou nesses filtros, ou em um deles, não fale. Não fale, guarde para você e não espalhe essa fofoca. O que traz separação, o que traz dissensão, desconforto, quebra de união e comunhão na igreja do Senhor não vem de Deus, nunca, nunca vem de Deus. Só vem do Satanás, só vem do diabo, é obra do mal. Lembrando também que toda desgraça na humanidade começou com uma fofoca de Satanás no ouvido da Eva, distorcendo a palavra, tornando verdade uma mentira. Não, é que Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. Inventando coisas, tudo começou com uma língua mentirosa. E quem volta a essa prática, quem retoma essa prática, está simplesmente voltando às origens do mal.
E aí vou deixar mais 3 versículos para não ter dúvida que é a palavra do Senhor na nossa vida. Receba como bênção na sua vida e não como juízo. Da mesma boca, irmãos, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3,10. Essa mesma boca com que louvamos agora e louvamos ao Senhor, pregamos, falamos da palavra de Deus, não pode ser usada para difamar e falar mal do seu próximo. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Reforçando essa mensagem, Mateus 12, 36 a 17. E de novo, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Você se considera uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, filho ou filha de Deus, refreia a sua língua de pecar contra Deus. Sim. E para concluir da minha parte, e você que recebeu a calúnia, o que você faz? Não faz nada. Ah, pastor, estou muito chateado, estou muito triste. Porque aí também é isso, né? Ah, estou muito chateado, também não vou mais falar com outro, não vou mais, eu vou até quer sair da igreja, né? Que é a realidade. Não faz nada, ore por essa pessoa. Ponto final, simplesmente isso. No final, Deus mostra a verdade. Simples assim. A vingança não pode ser do humano. Deus, quem é o Pai, né? Inclusive aquele que vai se vingar, e aí no bom sentido, que vai fazer a justiça é Deus. Então, falou contra mim agora, então, né? Arrumou um inimigo. Não. Sim. Nós devemos perdoar, né? Devemos orar, né? Por quem age dessa forma, para que Deus transforme o coração. Então, também não haja como vítima, não, né? O pastor fala, sem mimimi. Crente não existe crente mimimi. Segue a vida. Crente mimizento. Então não vou fazer, então não vou falar, então eu vou ficar no meu canto. Você vai seguir a vida, você vai fazer a obra de Deus. Ponto. Estou muito triste, muito chateado. O que vem do outro não importa. Importa é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Você acha que esse louvor de palavra vai ser sucesso? A pessoa vai detestar, vai falar de novo, né? O fofoqueiro aí, o tolo, vai falar do pastor agora. Quando desligar, vou começar a falar do pastor. Foi o que ele falou. Aquilo foi pra mim, né? Que bom que foi pra você. Nossa, olha lá, como o pastor, olha, você viu? Nossa, mas missionário, esse pastor aí, olha, ele não fala com amor, sabia? E não fala a palavra de bênção, é só palavra de ele fala com tanto chicotada. amor, carinho, né? Ele fala, a voz é doce e suave, né? Pastor, então, doce tá no peito, é o que vão falar, entendeu? E o pastor com isso? Como disse o pastor Sara, tô nem aí, né? Tô nem aí. Por quê? Porque importa fazer a vontade de Deus e ensinar o que é certo. Não quer falar pra mim, não muda a vida, porque Deus, ele vai agir no momento certo, irmãos. E você que recebe também muitas vezes esse tipo de calúnia, nem age da mesma forma. Eu continuo fazendo o meu trabalho porque nós não estamos aqui servindo aos outros, estamos servindo a Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus, para Ele, para glorificar o nome de Jesus. Amém. Então, não atinge. Vocês entenderam? Aí quando o diabo perceber que não atinge, aí esse mal, ele sai do nosso meio, porque não tem mais efeito. E aí, irmãos, olha que interessante, né? Até comentando com o pastor. Agora, nós já sabíamos que a Impi estava com esse problema. Sempre toda igreja tem um problema com fofoca, né? Isso faz parte. E aí no meu coração, preciso falar sobre isso, alertar os irmãos, preciso comentar sobre isso. Mas eu estava orando por um tempo. Senhor, eu não quero falar sobre isso porque o meu entendimento humano precisa falar sobre isso. Quero que realmente seja do teu coração, que venha da tua parte. Então, se neste momento os irmãos perguntarem, pastor, missionário, essa palavra vem de Deus? Vem de Deus. Receba como bênção na sua vida, como bênção para a nossa igreja. Deus nos protegendo mais uma vez de nós sermos abalados por conta disso. É porque Deus nos ama. Sempre que eu recebo uma palavra assim forte, que a gente até tem que entregar para os irmãos, humanamente é desconfortável para nós, mas Deus manda que façamos, eu recebo como amor de Deus. Deus nos ama tanto que Ele nos dá essa mensagem para nos proteger. Porque a gente sabe que tem tanto aprisco, tanta igreja sendo destruída, sabe, irmãos, por conta de fofoca. E muitas vezes os líderes não tiveram essa sabedoria de falar, de entregar a verdade. De novo, nós estamos aqui para agradar homem algum. Pelo contrário, nós não nos agradamos, porque nós não queremos também entregar uma palavra desse, queremos falar de bênção, de palavra bonita. Mas o que Deus quer que nós ouçamos é essa palavra. Essa palavra vem de Deus.
para a Igreja Missão Presbiteriana. Você que é deste aprisco, você que é o tijolinho desta casa do Senhor, receba, corrija seu mau caminho, não cometa esse pecado, porque a partir de agora você não é mais inocente e não pode continuar sendo tolo e seguindo por esse caminho que Deus detesta e Deus condena. E não confundam, irmãos, igreja não é clube, tá? Fala, vem aqui a casa, sinta se você está na sua casa. Não, igreja não é a sua casa, né? Igreja representa a casa de Deus. A união que nós temos não é uma união onde nos juntamos para diversão, né? No clube pode ter tudo isso, ponto, né? No clube juntamos para brincar, para nos divertir e tal. Na igreja não, nós fomos juntados por Deus, não nos juntamos porque queríamos por nós. Juntar, fomos juntados por Deus para louvor e honra da sua glória. Amém. Tá, então a igreja não é clube, tá? Não é clube, o grupo da igreja é isso, é aquilo, como se fosse clube, como se fosse a conversa do boteco, tá? A gente acaba confundindo as coisas. É o corpo de Cristo, né? É uma igreja, é o corpo santo de Cristo, né? Cristo é a pedra fundamental. E o que nos une é o sangue do próprio Cristo, o Deus, né? O Deus que morreu por nós. Então a gente precisa trazer de volta a seriedade, porque isso foi perdendo com o tempo. Sim. Com o tempo, na ânsia de trazer gente para dentro da igreja, começaram a transformar a igreja em clube, aí virou essa baderna, né? Perdeu o seu temor, né? E não é. Nós estamos, né? Fazemos parte de um grupo santo, escolhido, devemos ser irrepreensíveis. Ponto. É assim que Deus manda. Sede santo, acabou, Sim. Né? Tá bom, irmãos? Muito cuidado também de lidarmos com a igreja do Senhor. A própria Bíblia fala, né? Não faça cair aquele por quem Jesus morreu. A igreja do Senhor é muito preciosa para Ele. Quando você vai lidar com a igreja de Deus, seja servindo, seja participando, tem que ser feito tudo com muito temor. Então, quando você fala do seu irmão, você está falando de uma parte da igreja de Deus que Deus resgatou, remiu e colocou ali para ser parte do seu corpo santo. Muito cuidado para não trazer juízo para a sua vida, pecando contra o corpo de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Vamos terminar então este culto maravilhoso, este culto bom para a nossa vida. Eu não posso fugir do teu Espírito. Eu acho que essa mensagem é uma prova clara de que a gente não consegue fugir do Espírito de Deus, que tudo sabe, tudo sonda e que tudo nos alerta, tudo nos ensina. Mesmo onde quer que a gente se esconda, Deus sabe, Deus conhece o fofoqueiro, Deus conhece a nossa fragilidade e é por isso que Ele cuida de nós em cada detalhe. Vamos cantar. Esse louvor que é tão bonito do HCC foi pedido da nossa irmã Gisele. Vamos louvar juntos. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir
surgir do Teu Santo Espírito, porque Teu Santo Espírito é perfeito, sabe de todas as coisas e sonda o nosso mais profundo interior. Se porventura, Senhor, há coisas sujas em nosso coração, há coisas feias, imperfeitas e que acabam se traduzindo em palavras torpes, que não edificam, palavras que difamam, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos restabeleça em Tua presença, Pai, porque realmente temos pecado contra Ti. Temos pecado e necessitamos da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, porque cada palavra que o Senhor nos envia é sinal da Tua misericórdia sobre a nossa vida, da Tua bondade sobre nós, não querendo que andemos errado, não querendo que nós caiamos no pecado, mas nos corrigindo, nos alertando para que tenhamos tempo de refazer o nosso caminho em Tua presença e não nos distanciemos de Ti, ó Pai. Tudo isso é amor, é graça sobre graça. Que todos os irmãos que participaram deste culto possam receber essa palavra, embora doída, embora pesada, que possa receber essa palavra de bom grado, de corações abertos, possa sim corrigir o mau caminho, possa sim desenvolver o domínio próprio, o fruto do Espírito sobre suas línguas, sobre sua boca, para que a boca seja usada somente para Te adorar, para Te glorificar e para edificar os nossos irmãos, para transmitir graça a quem nos ouve. Pai, continua nos corrigindo sempre que necessário, Senhor. Porque no dia que terminar a correção da Tua parte, não haverá esperança para nós. Porque nós não somos capazes de nos corrigirmos. Nós não somos capazes de compreendermos por nós. Precisamos do Seu Santo Espírito em nós. Continua sobre a nossa igreja, continua nos alertando sempre que necessário. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra e por este louvor e palavra. Receba toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais este louvor e palavra ali de correção. Tome para a sua vida, né, a palavra de Deus e aplique na sua vida. Essa palavra vale para todos nós. Que tenhamos uma igreja viva, alegre, em comunhão, exultante, e que dessa forma nós possamos realmente transmitir a luz de Deus para todo mundo, né? Amém. Se você ainda não curtiu, como eu sempre falo, curte o vídeo. Se não comentou, deixa o seu comentário agora, né? Não descurte não, tá? Mesmo que você não tenha gostado, não descurte, curte, né? Deixa, porque dessa forma nós somos canal de evangelização. Eu sempre explico isso. Nós não pedimos isso porque nós queremos aparecer. Não é. Queremos que o Senhor apareça, que nós sejamos ferramentas, nós, cada um de nós aqui, né? Que estamos participando. Amém? Amém. Lembrando, né? Sábado à tarde teremos terceiro sábado, todos os ensaios, os irmãos já sabem. Domingo, 17h25, todo mundo preparado, bonitinho, em alegria, em harmonia, em comunhão, para adorar, né, exaltar aí o nosso Deus e louvar ao nosso Deus. Amém? Amém. Então fiquemos todos aí com a santa paz. Shalom.